Suponhamos que numa aula ou numa reunião presencial você queira, num determinado momento, oferecer aos participantes a oportunidade de trabalhar em grupo. Como é que você faria isso? Simples, não é? Você, por exemplo, poderia dispor de 3 momentos para isso. Num primeiro momento, você dividiria os participantes em grupo. Fulano A com fulano B, com fulano C, fulano D e etc. Num segundo momento, você daria a eles a oportunidade de discutir, por exemplo, um determinado tema. E num terceiro momento seria a apresentação, da socialização das ideias trocadas ali. Como é que você faria isso remotamente? Ou seja, utilizando essa abordagem de teletrabalho, por exemplo, através do Google Meet. É possível? Sim. Hoje eu vou compartilhar com você já o resultado de 2 propostas que eu já consegui validá-las e que os resultados foram muito satisfatórios. Inclusive, eu vou compartilhar com você nesse vídeo o resultado das avaliações dos meus alunos. Eu utilizei 2 abordagens diferentes. A primeira abordagem, eu fiz o seguinte: durante a aula, eu propus um trabalho em grupo para eles. E eles então tiveram a oportunidade de realizar esses 3 momentos que eu disse agora há pouco. Eu dividi em grupos, eles discutiram e apresentaram. A segunda abordagem de trabalho em grupo foi feita de maneira assíncrona, ou seja, eles fizeram o seguinte: na casa deles, eles se reuniram, depois de terem reunido, eles me entregaram o resultado daquela socialização. Você deve estar pensando, como é que o professor tem a certeza que cada um ali participou? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz para saber se de fato todos os integrantes participaram. E mais, qual foi a parcela de contribuição de cada um deles. Então, o objetivo desse vídeo hoje é te mostrar o passo a passo da minha metodologia para poder trabalhar esse conceito de trabalho em grupo de maneira tanto síncrona em tempo real quanto de maneira assíncrona. Vou mostrar os resultados que eu obtive através dos depoimentos dos alunos e vou mostrar todas as ferramentas que eu utilizei para que eu pudesse alcançar esses objetivos, ok? Algumas ferramentas, como eu já gravei alguns vídeos aqui no canal ensinando o passo a passo delas, então essas ferramentas eu vou deixar apenas os cards aqui em cima, para que vocês possam assisti-los. Se esse vídeo fizer sentido para você, por favor, marque gostei, compartilhe ele com outras pessoas, ative as notificações, se inscreva no canal e deixe o seu comentário aqui. Então, a primeira coisa que você, enquanto professor ou um apresentador que esteja utilizando o Google Meet, para que você possa realizar uma atividade em grupo, primeira coisa, em tempo real, você precisa estar na sua sala de aula virtual. Então, eu vou entrar aqui do lado esquerdo, estou simulando que seja a máquina do professor. Então, vou desabilitar que está dando falha na câmera, porque eu estou utilizando a minha câmera para poder gravar esse vídeo e vou participar aqui, ok? Então, aqui do lado esquerdo nós temos o professor. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou pegar esse endereço, vou disponibilizar para o meu aluno. Aqui o meu aluno do lado direito, eu vou desabilitar então a câmera e o microfone dele e vou participar. Muito bem, chegou aqui um pedido para o professor então vai permitir. Agora eu tenho aqui na sala de aula tanto o professor quanto o meu aluno. E aí, num determinado momento da aula, o professor vai dizer: pessoal, a partir desse momento vou propor a vocês um trabalho para ser realizado em grupo. E o que o professor poderia fazer? Então, qual é o primeiro momento que eu disse no início desse vídeo que você poderia estar utilizando num modelo presencial para poder realizar uma atividade em grupo com os seus alunos? Primeira coisa seria o sorteio de cada um dos integrantes, de cada um dos grupos. Como é que eu fiz isso em uma das disciplinas que eu ministro? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu utilizei esse formulário aqui, ó. Então eu coloquei aqui o nome da disciplina, aproveitei aqui, falei que seria um controle de frequência, coloquei uma mensagem inicial e eu pedi para que os alunos preenchessem o nome, o número de matrícula deles e também o e-mail de uso frequente deles, ok? E aí, como é que eu fiz isso?
eu não vou ensinar nesse vídeo como criar um formulário. Esse formulário ele foi criado no Google Forms, na minha conta, dentro do meu Gmail. Por que eu não vou ensinar? Porque eu já ensinei isso em outros vídeos aqui no canal. Vou disponibilizar alguns cards aqui em cima que vocês vão ter condições de aprender como criar um formulário no Google Forms. Ok? Então vamos fazer o seguinte, aí o que eu fiz no meu caso? Eu já tinha criado antes da aula esse formulário e durante a aula eu fiz o seguinte, eu peguei esse endereço aqui, ó, que também eu mostro lá nesses vídeos que eu disponibilizei os cards para vocês, eu peguei esse endereço e no momento da aula eu vim aqui no chat e falei, pessoal, preencham esse formulário e ele será utilizado, por exemplo, para a divisão dos grupos. E aí, o que os alunos foram fazendo? Eles foram abrindo o chat deles, eles clicaram então aqui nesse formulário, preencheram os dados deles aqui com nome, número de matrícula e e-mail, e à medida que eles foram preenchendo, eu fui visualizando esses dados que os alunos foram preenchendo, tá bom? Fiquem tranquilos. Assistam esses vídeos que eu estou colocando aqui em cima para vocês entenderem o passo a passo de criação de um formulário, como ver as respostas dos alunos e etc. Nesse vídeo eu estou considerando que você já sabe como criar um formulário. Nesse momento estou apenas utilizando esses conceitos que já foram apresentados nesses outros vídeos que eu disponibilizei para vocês. Muito bem. Aí o meu participante então preencheu os dados dele. Depois que ele preencheu, eu vim aqui, cliquei nesse lapisinho aqui e tive a oportunidade de ver quais eram as respostas dos meus alunos. Muito bom. Eu vou maximizar essa janela e aí eu fiz o seguinte, à medida que os alunos foram preenchendo os nomes deles aqui nessa coluna, eu fui dizendo para eles o seguinte, pessoal, já terminaram? Todo mundo? Sempre usando o chat para poder estabelecer essa comunicação com os meus alunos, tá bom? E assim que os alunos terminaram de preencher, essas informações foram chegando aqui para mim, o nome completo e o e-mail do aluno. Ó, tem aqui as 3 coluninhas, o nome completo, o número de matrícula e o e-mail dos meus alunos. Na sequência que eles, vou ocultar então essa coluna, vou ocultar essa outra coluna, vamos deixar apenas o nome. E aí eu fui dizendo, pessoal, terminaram? E aí, faltam tantos. Por quê? Porque lá no chat eu consigo ver quantas pessoas tem na sala. E aí eu fui controlando aqui, ó, contando quantas pessoas tem aqui, tá bom? Então, à medida que eu seleciono aqui, no canto inferior direito aqui, ele mostra para mim quantas pessoas já preencheram. Depois que todos os alunos preencheram, eu fiz o seguinte, eu dividi-los em grupo, na ordem que eles preencheram. Então, na ordem que eles foram preenchendo, já é uma ordem aleatória, ok? Então, aqui eles foram preenchendo. Então, esse primeiro grupinho aqui de alunos, eu já rotulei aqui como grupo 1. Esse segundo grupo aqui como grupo 2 e, por último, grupo 3. E defini também nessa coluna aqui, vou colocar aqui para vocês entenderem, líder, e aqui seria o número do grupo. Pronto, então eu tenho o nome do estudante, eu tenho o número do grupo e tenho o líder. E eu pedi lá na hora, pessoal, quem vai ser o líder do grupo 1? E os alunos falaram, professor, pode ser eu. Grupo 2, pode ser eu. E assim sucessivamente. Eu estou ocultando aqui os nomes para vocês, porque são os nomes dos meus alunos. Como eu não obtive autorização, então eu estou ocultando. Mas aqui por trás está escrito o nome de cada aluno e aqui nessa coluna de líder está escrito o nome de cada líder. Muito bem. Esse foi o primeiro momento. Eu utilizei o Google Forms para poder registrar o nome dos participantes e a partir desse registro, já usando a ordem de preenchimento, a sequência de cada um dos grupos. Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3. Muito bem. O primeiro momento, durante essa primeira abordagem, que é trabalho em grupo em tempo real, nós já tínhamos finalizado. O segundo momento foi o seguinte, eu voltei lá no Google Meet e falei o seguinte, pessoal, muito obrigado, agora vocês já têm os grupos de vocês e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma sala para cada grupo e vou disponibilizar aqui o endereço de cada sala. O que vocês vão fazer é o seguinte, o grupo 1 vai entrar na sala 1 e assim sucessivamente. E aí, o que você pode fazer? Você pode vir aqui e fazer isso aqui, ó, meet.google.com. E aí você cria uma outra sala. Essa sala aqui que eu estou mostrando para vocês, deixem ela sempre aberta.
Essa sala eu chamei de sala geral, é a sala de aula. E agora eu venho no Google Meet e inicio uma nova reunião. E o professor que vai criar essa sala, desabilito aqui e participo. E aí eu pegaria, deixa eu fechar aqui, vou vir em detalhes da reunião. Então isso aqui, ó, pego esse endereço, copio aqui, você volta para a sala geral e diz o seguinte: grupo 1, tá aí o endereço da sala de vocês. E o grupo 1, então, entraria nessa sala. Faria isso para as outras salas. Eu abriria uma nova aba, meet.google.com, vou vir aqui iniciar uma nova reunião, eu desabilito a minha câmera, desabilito aqui o meu microfone e a minha câmera, vou participar agora, pego novamente esse endereço aqui, volto para a sala geral e falo: grupo 2, podem entrar na sala de vocês. E faria isso também para o grupo 3. No grupo 1, o que aconteceria? Suponhamos que nesse caso aqui, ó, não tem nenhum participante, a não ser o próprio professor. E os alunos iam entrando e eu ia aceitando somente os integrantes. Voltando aqui na planilha, eu sei que é o fulano A, B, C, D, E e F. Então, nessa sala aqui, eu iria aceitar somente aqueles integrantes. Ok? Então, olha só. Ainda nesse primeiro momento, eu estou dividindo e estou alocando os meus participantes ou os meus alunos para cada uma daquelas salas. O que isso significa? O seguinte: na sala geral, todo mundo fala com todo mundo, ok? Na sala 1 ou do grupo 1, eu aceitei somente aqueles integrantes. Quem é que está participando dessa sala? O professor e os integrantes da sala 1. Na sala 2, quem está participando? O professor da disciplina e os integrantes da sala 2. Sabe o que é legal? Aí depois que eu passo qual é o tema para eles, que eles vão começar a discutir, eu peço para eles, na sala geral, desabilitarem o microfone e a câmera. E nas salas individuais, eu falo para eles: pessoal, nessa sala só estão vocês. Então vocês podem liberar o microfone e a câmera, que somente vocês vão poder ouvir e ver os integrantes do seu grupo, ok? Muito bem. Então, dessa forma, eu termino o primeiro momento de trabalho em grupo de uma aula remota, criando salas individuais e aceitando apenas aqueles integrantes. E orientando os alunos que lá eles podem liberar o microfone e a câmera, que somente eles verão uns aos outros. Muito bem. O segundo momento foi o seguinte: eu voltei para a sala geral, que é essa sala geral, e falei o seguinte: pessoal, hoje a gente vai trabalhar com o conceito de usabilidade. E eu precisava saber qual é a definição do termo, usabilidade, e na cabeça deles, em grupo, para eles discutirem quais são os fatores que uma página precisa ter para que a gente possa julgá-la com uma boa usabilidade. Aí eu fiz o seguinte: eu dei a orientação na sala geral e fiz isso aqui para eles. Olha só, eu vou usar agora uma ferramenta e vou mostrar o passo a passo para que vocês possam também usar essa ferramenta, tá? Primeiro, deixa eu mostrar o resultado aqui do trabalho deles. Olha que interessante. O grupo 1 fez isso aqui, ó. Eu acho que tem que possuir o mapa do site. Eu acho que tem que ter um menu de navegação simples, objetivo e estruturado. Eu acho que tem que ter uma boa interatividade com os recursos e assim sucessivamente. Isso aqui já é o resultado da discussão do grupo 1. O grupo 2, olha que legal, vou passar aqui para a próxima setinha. O grupo 2 já discutiu isso aqui. Olha o tanto de itens que eles colocaram. Ou seja, eu acredito que uma página web, para ter uma boa usabilidade, ela precisa ter tudo isso aqui. Então, isso aqui foi fruto da discussão dos alunos. E o grupo 3 discutiu e chegou nessa conclusão aqui. Bom, mas que ferramenta é essa aqui? Então, eu fiz o seguinte: na sala geral, eu falei, pessoal, vamos começar o segundo momento. Eu preciso que vocês, nas salas individuais de vocês discutam quais são esses fatores ou esses itens que vocês acreditam que uma página precisa ter. A ferramenta que eu utilizei foi o Jamboard do Google e ela está disponível para você gratuitamente, tá? Então vou mostrar agora a ferramenta e como é que você faria para poder utilizá-la nesse segundo momento de um trabalho em grupo. Eu vou abrir aqui o meu e-mail para vocês, ó, gmail.com, e vou vir aqui, ó,
No canto superior direito, vocês vão vir aqui em Apps, Google Apps. Essa ferramenta ela é incrível para fazer trabalhos em grupo, brainstorming, por exemplo, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui nesses 9 pontinhos e vão localizar aqui essa opção aqui, ó, Jamboard, ok? E foi exatamente essa ferramenta que eu utilizei no meu segundo momento de trabalho em grupo. Se ela não estiver aqui, vocês podem localizá-la um pouquinho mais para baixo, tá? Então, vou clicar em Jamboard. E aí, como é que funciona isso aqui? É muito, muito simples. Vocês vão vir aqui eu já tenho algumas opções, tá vendo? Ó, que eu já criei com os meus alunos, propondo atividades em grupo à distância, ou seja, remotamente. Para criar uma nova atividade, vocês vão clicar nesse botãozinho aqui de mais. Ao clicar aqui em mais, ele vai abrir uma tela em branco para vocês, tá? Então, suponhamos aqui, ó, Jane, sem título, vou colocar assim, ó, trabalho em grupo, usabilidade, ok? Pronto, pressionei esse botãozinho e aqui ele tem para mim aqui, ó, várias páginas. Essa é a primeira página, ou folha em branco, como queira chamar, tá? Então aqui, ó, eu posso, à medida que eu clicar aqui, eu crio um novo, aqui ele está dando a sugestão de frame, ó. Vamos clicar então no novo, criar um novo frame. Pronto, agora eu já tenho 2 frames, 1/2 e 2/2. Como a minha sala foi dividida em 3 grupos, eu cliquei 3 frames, ou 3 folhas em branco aqui, tá bom? E aí, como é que eu faço agora para disponibilizar isso para o meu aluno? Porque aqui eu criei para mim, professor, para eu poder trabalhar aqui. Eu vou clicar nesse botão aqui em cima, compartilhar. Clicando aqui em compartilhar, eu vou ter a seguinte opção. Aqui na parte inferior, copiar link, tá vendo que está restrito? Então vou mudar isso aqui, ó. Vamos de novo? Vou clicar em compartilhar, vou clicar aqui em mudar para qualquer pessoa. Pronto, agora qualquer pessoa com link vai poder editar isso aqui. Então, vou copiar esse link, que é o link público. Ah, detalhe, cuidado, aqui está como leitor. Eu não quero como leitor, eu quero como editor. Porque se eu deixar leitor, eu vou compartilhar o link e as pessoas podem apenas ver aqueles frames. E eu não quero fazer isso. Eu vou deixar como editor. Pronto. Agora eu vou clicar aqui em copiar link, vou concluído. Pronto, isso significa que toda essa minha área aqui vai ser compartilhada com o meu aluno. Agora eu vou fazer o seguinte, eu volto aqui para a sala geral e digo o seguinte, pessoal, vou disponibilizar agora o Jamboard para vocês poderem preenchê-lo, ok? E eu compartilho esse endereço aqui e falo o seguinte, turma, vou compartilhar minha tela aqui para vocês verem como é que vocês vão trabalhar. E agora eu clico aqui em apresentar agora, a tela inteira. Deixa eu só colocar aqui do ladinho esquerdo aqui, vou compartilhar essa tela, vou mostrar na visão agora do aluno como é que está chegando lá. Ó, o professor está compartilhando do lado esquerdo e o aluno está vendo essa tela. Aí aqui o professor está dizendo, pessoal, vamos lá no Jamboard, todo mundo. Aí o professor mostra aqui, vocês estão vendo aí minha tela? E o aluno acompanhando aqui, ó. Olha só, o grupo 1 vai trabalhar somente com essa tela. O grupo 2 vai trabalhar somente com essa tela. E o grupo 3 vai trabalhar somente com essa tela. Uma dica que eu vou dar para vocês. Além dessa abordagem, porque aqui eu estou criando um Jamboard para todos os grupos. Isso significa que o grupo 1 pode ver a qualquer momento o que o grupo 2 está fazendo e o que o grupo 3 está fazendo. Se você quiser que a atividade em grupo seja feita isoladamente e que os outros grupos não vejam o resultado dos outros grupos, a minha sugestão é que vocês façam o seguinte, vocês criam um Jamboard para cada grupo, ok? Então aqui nos 9 pontinhos, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó, Jamboard, vou clicar aqui e agora ele vai criar um novo Jamboard para mim. E aí, nesse caso, olha só, vou clicar no botão mais e ele vai criar um novo Jamboard para mim. Então, eu tenho 3 grupos, 1, 2, 3 Jamboards, ok? E aí, você vai fazer o seguinte, vamos criar um segundo aqui. Nesse caso, nesse segundo Jamboard, ao compartilhar aqui, você vai fazer o seguinte, ao clicar em compartilhar, vamos fazer isso aqui com calma? Vamos lá. Ele vai vir aqui, eu vou mudar isso aqui, ele vai criar um outro link diferente daquele Jamboard, porque é outro Jamboard, e aí eu vou colocar aqui também como editor, ok? Vou clicar agora em copiar link, e aí nesse caso,
Se eu quiser que cada grupo tenha um Jamboard e ninguém veja os dos demais, aí eu vou vir na sala geral e vou dar o recado. Pessoal, vou entrar em cada sala individual e vou disponibilizar no chat para vocês o Jamboard que vocês vão trabalhar. Aí o que eu faria? Em cada uma das salas, ó, essa aqui é a sala 1, do grupo 1. Aí eu poderia fazer o seguinte, eu poderia vir aqui no chat e disponibilizar o endereço aqui, tá bom? Então olha só, você tem duas opções, ou um Jamboard para todos os grupos e cada frame ser de um grupo, ou você tem 3 grupos, 3 Jamboards. Um Jamboard para cada grupo. E você pega aquele link compartilhado lá no Jamboard e coloca no chat individual de cada sala, de cada grupo, ok? E aí o que os alunos fariam então? Você então orientaria os alunos. Pessoal, estou compartilhando aqui a minha tela com vocês, olha só, estou apresentando, deixa eu colocar aqui o professor aqui do lado esquerdo e os alunos estão acompanhando na sala geral. Eu falaria para eles, pessoal, vou dar orientações para vocês, todo mundo vai para a sala geral. Aí o aluno está aqui na sala geral, aqui do lado direito. Aí o professor falaria o seguinte, olha só, aqui no Jamboard nós temos aqui essa opção aqui, ó, de nota autoadesiva. Então o que o professor estiver fazendo, olha só aqui do lado esquerdo, está mostrando para o aluno, ok? Aí o professor falaria assim, ó, coloque nessas notas autoadesivas ou adesivas, o que vocês acham que uma página web poderia ter para que ela possa ser julgada como uma boa usabilidade? Ah, eu acho que tem, por exemplo, ter migalhas de pão. Aí vocês podem clicar aqui em salvar, que vai mostrar essa nota adesiva aqui, ok? Entenderam, pessoal, a orientação? Podem agora trabalhar, podem trabalhar. Aí o professor, nesse caso, ele não falaria mais nada, voltaria para a sala geral, mutaria o microfone dele e a câmera dele. E aí, nesse momento, o professor, por exemplo, com fone de ouvido, ele não está participando das outras 3 salas. Então, tudo que cada um dos integrantes estiverem falando em cada uma das 3 salas, o professor vai estar ouvindo. E o professor agora faria o seguinte, ele passaria na primeira sala, na segunda, na terceira, poderia colocar algum comentário no chat, pessoal, e aí, alguma dúvida, alguma questão? E enquanto isso, o professor faria também isso aqui, ó. Aqui no Jamboard, olha que interessante, o professor Jamboard, por exemplo, do grupo 1, os alunos iam trabalhando, iam colocando aqui, poderia colocar isso aqui por cor, por exemplo, poderia duplicar e etc. Botão direito, ou botão direito não, aqui, né? Nota autoadesiva, cada aluno pode escolher uma cor, se eles quiserem se identificar para saber qual foi a contribuição. No meu caso, eu pedi para que os alunos, em cada nota adesiva, eles colocassem em cima o nome deles, para que eu pudesse saber de fato quem contribuiu com o quê, ok? Então, nesse segundo momento, daqui a pouquinho eu vou mostrar um vídeo para vocês de um corte que eu fiz de uma das minhas aulas que eu utilizei essa abordagem, só para vocês verem cada um desses momentos dessa primeira abordagem, que é trabalho em grupo em tempo real, ok? Muito bom. Aí depois que os alunos fizeram tudo isso, o que acontece? Ou seja, preencheram esses frames aqui, aí eu voltaria para eles, falaria, liberaria o meu microfone aqui da sala geral, que eles conseguem ouvir lá, e falaria, pessoal, faltam 2 minutos aí para vocês terminarem, finalizem aí, que daqui a pouco a gente vai começar as apresentações. Muito bem, aí finalizado o tempo, eu dou o anúncio para os alunos, eu aviso para os alunos que o tempo acabou, eles vão fazer o seguinte, todo mundo volta para a sala geral, e agora seria o terceiro momento, onde eles iriam socializar o resultado da discussão que eles fizeram e daquele frame que eles construíram, ok? Então essa foi a primeira abordagem de trabalho em grupo, em tempo real, de maneira síncrona, durante uma aula remota. E os resultados foram muito interessantes. Deixa eu compartilhar com vocês agora, depois dessa atividade, quais foram as respostas que os alunos me deram quando eu questionei a eles o que eles acharam dessa atividade. Vamos dar uma olhadinha aí? E a partir desse preenchimento eu vou dividir os grupos de vocês. E agora nós vamos fazer o seguinte, o grupo 1 é esse primeiro aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa primeira telinha aqui, ó, primeiro frame. Então cada um vai para o seu frame. 1, 2, 3.
Grupo de número 2, então vou pedir o grupo de número 1 cortar, mutar o microfone, libero o 2 aí agora e podem começar, pessoal. Boa noite a todos aí. Eu sou o Kleber, eu vou apresentar agora sobre o grupo 2. Aí o primeiro tópico aí que nós listamos é o sentimento de segurança para o usuário, que é a questão de acesso ao site. E aí, como é que foi a aula hoje, a experiência para vocês? Viu que interessante? Então os alunos, nesse caso, acharam muito interessante essa abordagem. Agora eu vou apresentar para vocês a segunda abordagem para se trabalhar em grupo utilizando essa abordagem de ensino remoto, ou seja, de teletrabalho. Então o que você faria? Por exemplo, durante uma aula você entraria aqui, meet.google.com, estando na sala, os seus alunos já entraram e você, suponhamos que você já tenha apresentado o conteúdo e no final da aula você fala o seguinte: pessoal, vocês vão fazer o seguinte para mim. Vocês vão trabalhar em grupo na casa de vocês e vocês vão fazer essa atividade para mim e vão me entregar até tal dia, ok? Por e-mail, por um formulário e etc. Não vem ao caso agora qual que seria a abordagem. Muito bem. Como é que eu fiz para essa mesma turma? Como é que eu fiz para saber qual foi, primeiro, se todos os integrantes de um grupo trabalharam? E segundo, qual foi de fato a contribuição de cada um dos integrantes? Eu fiz o seguinte: ao término da aula, eu pedi para que eles se organizassem em grupo, aí eu dei a eles a liberdade de escolherem os integrantes, e eles tinham que fazer o seguinte: em grupo, eles tinham que resolver um determinado problema para mim e apresentar uma solução. Só que eu queria saber qual foi, de fato, a contribuição de cada integrante num determinado grupo. Porque uma coisa é pedir para eles fazerem em grupo e outra coisa é eu ter a certeza que todos participaram e mais, qual foi a parcela de contribuição de cada um. Então eu fiz o seguinte: eu pedi para que eles se organizassem em grupo e durante a discussão deles, por exemplo, utilizar o Google Meet, mas isso não era o suficiente. Eu queria saber qual foi a parcela de contribuição de cada um. Então a ideia foi, durante o trabalho em grupo, na casa deles, eles tinham que marcar 1 dia, 2, 3 dias, não sei quanto tempo eles iam gastar para poder fazer o trabalho. Mas a ideia era a seguinte: que durante a discussão que eles estavam tendo, eu queria que eles gravassem a tela deles. Não precisaria mostrar o rosto, pelo menos a voz. Ah, eu acho isso, não, nós temos que colocar isso e etc. Ok? Bom, nós temos vários softwares que a gente pode utilizar para poder fazer a gravação de uma tela. Então, um integrante de cada grupo elegeu ali o seu líder e ele, então, esse integrante, instalou um software na máquina deles, de tal forma que, a partir do momento que eles começassem a discussão, o software já estaria começando a gravar a tela deles. Assim como eu estou gravando aqui a minha tela para poder fazer esse vídeo para vocês. Existem várias soluções para isso. Tá? Aqui eu uso no meu computador e a minha sugestão é o seguinte: no Google, digitem o seguinte, OBS. Olha só, OBS. E aqui nós temos o primeiro link, ó, obsproject.com. Então vou clicar aqui em OK. E nessa tela, olha só, nós temos aqui tanto a versão para o Windows, Mac e Linux, para a gente poder baixar então o OBS. Vou clicar aqui em Windows, que é o sistema operacional da minha máquina, e aqui nós já temos aqui embaixo, ó, ele já reconheceu que é o Windows, e aqui ele já tem, ó, baixar em instalador. Simples. Baixem esse aplicativo, ou orientem que os alunos baixem esse aplicativo, um deles instalaria na máquina deles, e depois de instalado, o aplicativo é esse aqui, deixa eu mostrar o meu, que inclusive eu estou usando para poder gravar esse vídeo. Olha só, esse aqui é o software, esse é o OBS, tá vendo? E ele é muito simples. O que você precisa fazer? Ou o que o seu aluno precisa fazer? A primeira coisa que ele tem que fazer, ele clica aqui, por exemplo, nesse símbolo de mais,
E nesse símbolo de mais aqui, ó, ele tem a opção de dispositivo de captura de vídeo, caso ele queira gravar o vídeo dele. Nesse vídeo que eu estou usando aqui, ou melhor dizendo, o OBS está nesse momento gravando aqui a minha tela. Então o que eu fiz? Eu coloquei aqui, cliquei em mais, dispositivo de captura de vídeo, então tá aqui, ó. Esse dispositivo de captura de vídeo é exatamente esse aqui que está selecionado, ó. Tá vendo? E esse outro aqui, captura de tela, que é exatamente o seguinte, eu quero permitir que o software capture tudo que tem na minha tela. Então eu clico aqui no maisinho e eu tenho aqui, ó, captura de tela. Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu tenho captura de tela para poder capturar a minha tela e eu tenho a captura de dispositivo de vídeo ou dispositivo de captura de vídeo. Então o que os meus alunos fizeram? Eu pedi para que eles gravassem a tela e aí eu deixei eles livres para poder gravar a tela com o software que eles quisessem, tá bom? Mas caso você queira sugerir o seu aluno, até mesmo você queira utilizar um software para poder gravar a sua tela, então você pode utilizar esse OBS aqui, tá? E vindo aqui em maisinho, você tem essa opção. Eu coloco sempre conjugado aqui, dispositivo de captura de vídeo e também captura de tela. Muito bem, e aí depois que eu já tenho habilitado essas duas opções aqui, está me mostrando aqui a minha tela e a minha câmerazinha, basta que eu clique agora aqui em iniciar a gravação. No meu está parar a gravação porque eu estou gravando agora, mas iniciar a gravação. Quando eu clicar em iniciar a gravação, eu venho aqui, minimizo isso aqui e tudo agora que eu estiver fazendo e falando, esse software está gravando, está registrando. Muito bem. Aí depois, o que o meu aluno fez? Ele vem, para aqui, né? E depois em configurações, nós temos a opção de saber na saída, olha só, onde é que está. O meu está sendo salvo aqui, Say Users with Desktop OBS, tá? Então aqui que está sendo salvo esse vídeo. Muito bem. Depois que o vídeo foi salvo, o que eu pedi que os meus alunos fizessem? Não precisava nem publicar no YouTube. Eu pedi que eles fizessem o seguinte, eles fossem lá na conta do e-mail deles, ó, na conta do e-mail deles, e fizessem o seguinte, vem aqui nos 9 pontinhos, então o vídeo já está gravado, onde registrou a presença e a contribuição de cada participante. E aqui em Drive, eu pedi então que eles fossem em algum lugar aqui do Drive deles, que é o espaço onde eles armazenam as informações deles. Por exemplo, vamos pegar essa pastinha aqui, testes. E aqui em testes, eles então fariam o seguinte, novo, upload de arquivo. Upload, ou seja, eu vou pegar um arquivo que está na minha máquina e vou jogar aqui para minha conta no Gmail. Então ele vem cá, por exemplo, vou clicar nesse vídeo, vou clicar em abrir, aí esse vídeo vai ser carregado aqui. Então o que o aluno precisou fazer para que eu pudesse ter acesso ao vídeo gravado do grupo dele? Bom, depois que ele clicou em novo, fez o upload, o vídeo apareceu aqui, ele teria, suponhamos que esse aqui seja o vídeo, tá? Ele teria que clicar com o botão direito, agora em compartilhar, e agora ele teria que fazer o seguinte, tá vendo que está restrito? Então mudar isso aqui, ó, não quero que seja restrito, qualquer pessoa com link, e agora pronto. Esse aqui, ó, é o link de acesso ao vídeo que ele gravou e que foi armazenado no Google Drive dele. Ou seja, eu quero, enquanto professor, acessar o vídeo dele. Então ele sobe o vídeo para o Drive, espera terminar de carregar, clica com o botão direito, compartilhar, muda aqui a permissão e agora copia esse link aqui e disponibiliza para o professor. Ou pode ser pelo Google Sala de Aula, ou pelo e-mail. No meu caso, o que eu fiz? Eu fiz um outro formulário. Nesse formulário eu pedi para que cada grupo identificasse os nomes dos integrantes e coloquei lá um campo para que ele pudesse colocar o endereço. Mais uma vez, se você ainda não sabe como trabalhar com Google Forms, eu já disponibilizei no início e vou disponibilizar agora um card para você aprender a trabalhar com Google Forms. Ok? E aqui durante a aula eu falei assim para o meu aluno, pessoal, então vocês vão trabalhar em grupo, vocês vão gravar o vídeo e eu vou disponibilizar lá no Google Sala de Aula qual vai ser a forma de entrega desse trabalho. E lá no Google Sala de Aula, eu disponibilizei lá no meu mural o endereço de um formulário para que ele pudesse enviar ali, então, o link do vídeo e também a solução que foi discutida, que de fato é o trabalho que eles tinham que entregar. Ok? Bom, então essas foram as duas abordagens. Como trabalhar em grupo de maneira síncrona, ou seja, durante
uma aula remota. Para isso eu utilizei o Google Meet, eu utilizei o Google Forms para poder coletar o nome dos participantes e fazer a divisão dos grupos e depois criar salas individuais, e utilizei também a ferramenta Jamboard do Google, que está disponível dentro da sua conta do Gmail. Bom, essas foram as ferramentas que eu utilizei na primeira abordagem de trabalho em grupo, de maneira síncrona, ou seja, em tempo real. Muito bom. Na segunda abordagem, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu pedi para que os alunos fizessem esse trabalho em casa. Muitos deles utilizaram também o Google Meet para poder se comunicar. E além disso, eu pedi para que eles utilizassem a ferramenta para poder gravar uma videoaula ou um vídeo com a participação de cada um. Nesse vídeo, eu mostrei para vocês o OBS, que é uma ferramenta que pode ser utilizada para gravação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, ou seja, se eu falei alguma coisa nesse vídeo que trouxe alguma contribuição para você, por favor, deixe aqui o seu comentário, curta o vídeo, compartilhe ele com outras pessoas, se inscreva no canal e ative as notificações, tá bom? Até uma próxima, tchau!